Meninos e meninas, homens e mulheres, sejam bem-vindos ao espaço Elas na Tecnologia, um espaço dedicado às mulheres, mas todos são sempre bem-vindos. Nesse espaço nós vamos tratar de conhecimento, debates, vamos trazer aí assuntos de grande importância para todos vocês. Nós estamos aqui no Rio Senac Summit, um evento importante que traz a oportunidade de o público ter acesso a palestras que tratam de tecnologia, que tratam de mercado, se conectar aí com o que está sendo feito. Tá certo? Sejam bem-vindos, tá bom? Nosso objetivo aqui é conectar pessoas, conectar homens e mulheres, né, à tecnologia e ao conhecimento. Agora eu quero anunciar para vocês o primeiro painel da tarde. E o tema que a gente está trazendo hoje é liderança feminina em grandes empresas. E eu quero dar as boas-vindas aqui a Verusca Bacelar. Por favor, palmas. Verusca é gerente de tecnologia da informação da Sotrec. Ela vai falar bastante aqui sobre o trabalho dela. E eu tenho também a nossa gerente de tecnologia e economia criativa do Senac RJ, Leana Braga. Por favor, sejam muito bem-vindas. Leana, agora é com você. Obrigada, Leia. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui e queria que vocês se sentissem muito bem-vindos nessa primeira edição do Senac Rio Summit, que é um evento que a gente pensou com muita... não só muita vontade, mas assim, com muita força de realmente fazer acontecer e trazer esses assuntos de empreendedorismo, de inovação, de uma forma totalmente inclusiva, né? Então, assim, eu espero que vocês estejam curtindo. Quem chegou agora tem muita coisa aí para acontecer. O evento vai até sexta-feira, então convido a todos a continuarem por aqui, porque a gente tem muito conteúdo interessante. Vou falar um pouquinho de mim, né? Por que eu estou aqui hoje com vocês. Como a Alessandra falou, eu trabalho no Senac, eu trabalho na área de desenvolvimento de produtos, que é a área que desenvolve os cursos do Senac. Eu respondo pelos cursos de tecnologia e economia criativa. Na verdade, esse ano, agora só economia criativa, tecnologia a gente deixou com uma outra pessoa. Mas a minha história com a tecnologia, ela começou em 2021. Quando eu recebi de presente, né, a gestão desses cursos, e foi quando eu me deparei com uma realidade que eu não imaginava, que era o percentual de mulheres que trabalham com tecnologia, né? É um percentual muito pequeno, e aí quando a gente vai se aprofundar no assunto, a gente percebe que não só existe uma diferença em termos de profissão, né, de participação nesse mercado, mas também do conhecimento da tecnologia por nós mulheres. E a tecnologia hoje ela é transversal a todas as áreas, então a gente tinha esses dois pilares, assim, né, esses dois pontos de atenção. E aí foi quando a gente criou esse programa que dá nome aqui para esse espaço, chamado Elas na Tecnologia. É um programa do Senac RJ. É um programa que ele tem como principal objetivo promover a inclusão das mulheres no mercado de tecnologia, mas também promover a inclusão da tecnologia nas mulheres propriamente ditas em relação a tudo, né? Seja o uso do telefone celular, de ferramentas, ferramentas tecnológicas, softwares que estejam relacionados à profissão de cada uma. Então, a gente começou com esse programa em 2021, que foi o lançamento. A gente conseguiu um resultado bem interessante do aumento de número de alunas no Senac. Então, a gente conseguiu aí dar um aumento de mais de 20%, se não me engano, de 2022 em relação a 2021. Então, isso para a gente já foi algo muito significativo. E eu acho que a ideia é a gente cada vez mais promover, trazer esses debates para a pauta. Eu acho que o Senac ele coloca isso como um grande objetivo, né, de realmente ser uma instituição de educação inclusiva. E eu acho que a gente está aqui principalmente para promover isso para vocês também, tá?
A gente vai ter nos próximos meia hora, 40 minutos aqui, a presença da Verusca, que é uma executiva. Diante do peso da experiência dela, eu não conseguia, eu juro que eu treinei, mas eu não consegui guardar tudo. Então, a nossa ideia aqui é que a gente fale um pouquinho da trajetória da Verusca para vocês, né? Não só como uma executiva hoje na área de tecnologia, mas, antes de tudo, como mulher, né? Como que foi essa trajetória para chegar até aqui. Verusca é graduada em Ciências Contábeis. Ela possui 30 anos de experiência profissional, atuou em grandes empresas de consultoria. E nos últimos 8 anos, ela fez uma transição de carreira para a área de tecnologia. Hoje é gerente de tecnologia da informação da Sotrec. Ela lidera equipes multidisciplinares em todas as áreas da tecnologia, de projetos à sustentação, de toda uma operação de sistemas, infraestrutura, ou seja, ela é a dona da coisa toda dentro da Sotrec, né? Imagina a quantidade de casos, experiências e desafios que ela pode trazer para a gente. E aí, então, eu queria começar perguntando um pouquinho, assim, quem é a Verusca e como que foi, assim, essa trajetória até aqui, Verusca? Obrigada pelo aceito do convite. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite aí, o pessoal do Senac, é um prazer estar aqui. Bom, a Verusca é mãe de um casal, a Bruna tem 18, o Bernardo tem 16. Sou casada há 34 anos, então também tenho muita jornada aí de desafio de trabalho e família. Eu comecei a carreira totalmente não pensando em tecnologia, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis e acabou que o mundo... eu entrei na consultoria e a consultoria acabou me dando esse direcionamento, né? Então, eu trabalhei mais de 20 anos em grandes empresas de tecnologia, Price, IBM, Accenture. E ali o aprendizado, né, para quem quer aprender de tudo um pouco, a consultoria é um mercado assim, excepcional para aprendizagem. Então, eu trabalhei viajando muito, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o quanto que a entrega da mulher nesses processos de início de carreira é muita viagem. Administrar filho, eu adiei ter filho sim, mas foi por opção própria. Então, a gente tem realmente muita barreira, muita coisa, e a consultoria acabou me abrindo muito meu leque. E aí, quando eu vi, eu estava na tecnologia e acabei migrando, não conhecia nada de o que era um hardware, o que era um software, o que era um HD, uma memória. Daqui a pouco eu fui convidada para assumir aí a cadeira da Sotrec. Eu estou na Sotrec há 8 anos e aí eu tive que fazer a transição mesmo, estudar, aprender o que era infraestrutura, o que era segurança, o que era realmente operar uma empresa inteira. A Sotrec tem 8.000 funcionários, então assim... Você quer falar um pouquinho só da Sotrec, assim? O que é a Sotrec? Bom, né? É uma empresa... A Sotrec é uma empresa brasileira, é uma revenda Caterpillar, tá? Caterpillar ela é bem conhecida, né? São aquelas grandes máquinas amarelas, caminhões e tratores. A Sotrec é uma empresa nacional, ela revende equipamentos, né, as máquinas, e mais suporte a produto, que são peças e serviços de mão de obra. Então, ela tem 8.000 funcionários espalhados no Brasil inteiro, então a gente tem mais de 80 filiais espalhadas pelo Brasil. Então, realmente é uma operação bem complexa, mas eu caí de carreira, assim, de cabeça, realmente, para aprender muito. Então, assim, resumindo um pouquinho a trajetória... Me veio uma coisa aqui na cabeça. Quando você começou a trabalhar, você ainda estava na faculdade ou você esperou terminar a faculdade para começar a ter esse tipo de desafios, digamos assim? Quando eu estava estagiando, eu estagiava em Ciências Contábeis. Eu estagiava nas áreas financeiras, contas a pagar, contas a receber. E quando eu me formei, eu consegui passar para a consultoria. Quando eu entrei na consultoria, eu trabalhava com implantação de sistemas em processos financeiros. Cheguei a fazer uma pós-graduação em planejamento fiscal, que eu detestei, não era minha praia, mas era importante para a implementação de sistema. E trabalhei durante, eu acho que uns 8 anos, focadas em finanças, contábeis e fiscal, implementando o sistema. E foi dali que eu comecei a abrir um pouco o leque, mas fazendo implementação de sistema. Então, era um pouco de TI, mas muito mais processo. Eu era entrega, eu era delivery, né? Eu gostava de entregar projeto, não fazia liderança, eu era realmente uma consultora e fiz a carreira completa, entrei como consultora júnior, pleno, até alcançar
a consultora sênior, e aí sim, depois virar Quanto a tempo liderança. depois, mais ou menos, Verusca? Isso Foi levou... o seu primeiro cargo, assim, de gestão, assim? De gestão... Com equipe, né, digamos? Uns 12 anos. 12 anos. Uns 12 anos. E é interessante, né, quando a gente pensa numa trajetória profissional, muitas vezes não tem fórmula, né, gente? Não tem receita de bolo. A gente vai conduzindo as nossas escolhas diante também das oportunidades que vêm, né? Você comentou sobre a questão do conhecimento que era importante você ter. Então, acho que a gente também tem que levar em consideração novos conhecimentos, o que é importante a gente saber, né, para a gente poder galgar outros caminhos. E aí, quando a gente fala disso tudo junto, né, de conhecimento, de aprendizado, de investimento de tempo, né, para a gente poder estudar, para isso se reverberar nas nossas escolhas profissionais, a gente começa a encontrar alguns desafios, né, ao longo aí. Então, até 12 anos assim já atuando no mercado, para você conseguir o seu primeiro cargo de gestão, você consegue elencar, sim, não só até esse primeiro cargo, mas quais foram os principais desafios como mulher, né? E aí a gente tem que trazer a figura da mulher nesse aspecto, porque por mais que a gente tenha o maior envolvimento de mulheres em cargos de gestão, a gente ainda tem muita diferença, né? Diferenças salariais, diferenças comportamentais, né, em relação a gente, como que os outros enxergam a gente. Então, eu acho que seria legal, assim, você trazer um pouquinho desses desafios, né, como mulher nessa trajetória. Eu acho que, assim, pegando lá no início, realmente o principal desafio era administrar realmente a vida pessoal, família, meus pais, e, claro, na época, namorado, noivo, e depois virou meu marido, porque eu viajava bastante, então eu ficava fora de segunda a sexta. Então é muito difícil você não tiver uma conversa muito aberta, muito franca, até para você expor quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, e aí você tem que ter essa troca, e você acaba se doando um pouco mais para a profissão por um tempo, e eu acho isso super normal. E até que, assim, se você está com as pessoas que realmente te escutam, né, e você consegue ter essa conversa, as pessoas te entendem. Então, para mim, era muita conversa, principalmente com meu marido, porque projeto, implantação de sistema, eu ficava um mês, Varava à noite também, né? Eu ficava um mês sem ver ele. Então, assim, eu saía de casa às 6, 7 horas da manhã, eu voltava à meia-noite, eu trabalhava sábado e domingo, mas eu vou dizer, eu trabalhava sorrindo. Para mim, aquilo era uma alegria, não era sacrifício, né? Eu acho que a gente também tem que saber até onde a gente consegue se doar, porque eu estava aprendendo. Então, às vezes, eu não precisava ficar, mas eu não tinha filho. Eu falava, eu vou ficar um pouco mais, porque eu preciso estudar um pouco mais para eu fazer uma entrega melhor. Então, eu acho que a minha carreira foi muito nessa linha. O quanto eu também me doei. Gente, é fácil? Não, não é fácil. Se a gente não se doar, se a gente também não investir, né, não investir no nosso conhecimento, as coisas não caem, né, de graça, assim, e fácil, né? Então, os maiores desafios realmente era lidar. Meu pai e minha mãe, enquanto eu não era casada, namorado enquanto eu não era casada, e depois o marido. Esse início de carreira, realmente... Eu comecei a namorar com 18 anos. Então, nova, assim, né? É o meu marido até hoje. Então, assim, foi a minha carreira isso, inteira. Né? Então... Ainda é bem sucedida no lado pessoal também. Então, isso eu acho... são experiências importantes, porque realmente a gente fica... aquela imagem do circo, né, de ele equilibrar os pratinhos. E esse equilíbrio do pessoal com o profissional, acho que é uma questão ainda muito presente, não só na vida das mulheres, mas na vida dos homens também, enfim, em geral. E a gente acaba pesando, obviamente, um pouco mais, porque tem as escolhas, né, as abdicações. Quando a gente fala de desenvolvimento profissional, tem aí uma questão relacionada ao que a gente quer para a gente, o que nos motiva. Né? Então, eu entendo que naquele momento precisou essa dedicação, precisou aceitar, porque você queria aquilo para você. Né? Eu acho que tem muita gente que vem, eu estou trabalhando muito, a empresa está me explorando. Você tem que saber separar o quanto é exploração ou o quanto aquilo está vindo de volta para você. Eu penso muito assim e tento criar meus filhos dessa forma. Porque eu acho que hoje tem muito disso, né? De você achar que não paga hora extra, enfim. Tem uma série de coisas que ocorrem
em tudo que é empresa, mas foi a opção que eu fiz. Eu não estou aqui trabalhando, gastando tempo para o cliente ou para a empresa que eu trabalhava. Eu tinha o meu momento de aprendizado que eu queria dedicar para mim. E assim eu fui. E, claro, você dentro do trabalho, você tem que procurar trabalhar com pessoas, buscar estar em ambiente de pessoas que também te dão um bom ambiente, né? Que também, não, senão não é sustentável. Uma troca, né, na verdade. E quando você fala de desafio, quando efetivamente chegou a hora de liderar uma equipe, né, como mulher, você sentiu algum tipo de preconceito? Existiu isso na tua experiência? A minha primeira liderança ainda foi como consultora sênior. Eu estava voltando de licença maternidade. Não era ainda em tecnologia, né? Era na implantação de sistema, tinha um pouco de tecnologia. E eu estava voltando de licença maternidade da minha primeira filha. Então, eu voltando ela com 5 meses, e aí eu voltei para o projeto. Melhor, entrei num projeto novo e, sei lá, uns 3, 4 meses depois, não, a gente precisa se lidere um time de 35 pessoas. Nunca tinha liderado na vida. Voltando de licença com limitação, sim, de voltar para casa, de cuidar, né, de uma bebê. Então, assim, mas aí entra um pouco da rede de apoio, né? Então, eu sempre tive minha mãe para me ajudar. Eu tinha uma moça que criou meu marido, então eu falo que ela é meu anjo até hoje, porque ela dormia na minha casa e na minha ausência, quando eu chegava à tarde, ela que botava as crianças para dormir. Então, eu acho que, de novo, né, é muita conversa com a família. Eu nunca fui ausente dos meus filhos, e eles sabem até hoje, porque final de semana eu estava sempre muito presente. E durante a semana a gente ia tentando equilibrar, um pratinho cair aqui. Nunca faltei uma reunião da escola, né, gente? Nunca faltei uma reunião da escola, nunca faltei uma festa da escola. Nossa, mas você está elevando muito o nível aqui. Não, mas assim, é porque aquele negócio, você tem que conversar com quem você trabalha. Olha, eu não abro mão. Reunião da escola, pode ser 4 horas da tarde, pode ser 8 horas da manhã, eu vou chegar mais tarde. Então, quando você também trabalha, escolhe empresas que também te acolhem e valorizam a mulher, por que não? Eu não vou deixar de fazer um bom trabalho. Então, eu sempre calquei muito as minhas escolhas nessa flexibilidade, nessa conversa. Porque tinha também o outro lado, né? Esse olhar do outro lado, né? Isso é super importante. Às vezes eu posso dizer que eu tive sorte, né? Talvez seja até privilegiada por isso, mas foi sempre o que eu busquei. E todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fiquei 9, 10 anos. Então, as minhas mudanças de emprego foram muito por oportunidade de mercado e sempre muito longas. Então, eu não saí porque eu briguei ou porque não estava mais me atendendo, não. Foi para crescer mesmo. E todas as empresas, eu acho muito nessa linha de valorizar a mulher e dar essa flexibilidade, né? Então, você falou de algumas coisas aqui que me remetem muito a alguns comportamentos, né? Que tipo de habilidades você considera que são importantes nessa trajetória aí? Vamos lá. Para mim, eu acho que tem uma questão da criatividade, né? Não só da mulher, mas eu acho que quando a gente fala do gênero como um todo, né? E aí seja por raça, opção, o que for, eu acho que se você tem realmente uma pluralidade, você consegue promover mais criatividade, você acaba criando times mais inclusivos e mais produtivos. Para mim, uma coisa que é fundamental é comunicação, é a comunicação assertiva. Acho que todos os meus grandes desafios, ou fracassos também, né? Não sou perfeita, fracassei em algumas jornadas, está muito relacionado à comunicação. Então, assim, uma super dica, e eu falo isso para minha filha o tempo inteiro, aprende a se comunicar direito, seja clara, seja objetiva. Diga o que você quer, o que você espera, né? Seja com o professor, minha filha está na universidade, ou seja com um colega do lado. Acho que comunicação é uma coisa que é fundamental. Empatia, né? Porque ninguém trabalha sozinho, você trabalha em equipe, você trabalha em grupo. Se você também não ter o olhar com aquele colega que está do seu lado, de entender, às vezes, que está com um problema ou está precisando de mais um apoio, seja um conhecimento ou até apoio pessoal, eu acho que a mulher consegue acolher melhor do que o homem, pelo menos na minha experiência. Eu sempre vi um pouco mais isso. Acho que é isso. Acho que existem estudos até que comprovam também isso, né? Que a presença de mulheres em times assim acaba deixando o ambiente, enfim, o desenvolvimento mais flexível, né? A gente
querendo ou não, a característica da mulher, de acolhimento, da empatia, eu acho que isso faz sentido, sim, quando a gente pensa, principalmente em times, né? E você sabe que eu tenho uma equipe que vai desde gente recém-formada a gente que já trabalha na Sotrec há 50 anos, que tem 60 a mais. E é bem curioso quando você olha que eles falam, nossa, você parece mãe de todo mundo. Eu falei, não, eu não sou mãe de ninguém, não, eu sou chefe. Mas eu acho que é um pouco desse olhar de você, né, voltar presencial. Cara, tem dia que não dá para ir presencial. A Sotrec está trabalhando 3 dias presenciais, 2 dias híbridos. Seu filho está doente, fica a semana inteira em casa. Por que não ter esse olhar da necessidade de cada um, né? E, infelizmente, eu acho que tem, acho que mulheres também, mas eu acho que muito mais homens, um lado um pouco mais radical, né? Sim, sei lá, sim. mais racional do que emocional, né? Eu acho que, mais uma vez, também você está trazendo aqui esse olhar, eu acho que tem o olhar do líder, mas tem o olhar desse contexto da empresa também, né? Essa empresa que valoriza isso, o indivíduo como ser humano, né? Que ele é um indivíduo que ele tem uma vida pessoal, que existem situações que possam influenciar positivamente, negativamente, e tentar trazer esse equilíbrio para dentro, até para o desenvolvimento e as entregas conseguirem serem efetivas. Se a empresa não permitir, o líder não vai conseguir também fazer, não vai, né? Então, por que você considera uma equipe multidisciplinar algo positivo para a sua liderança, por exemplo? O multidisciplinar tem muito a questão não só do perfil da pessoa comportamental, mas também muito skill técnico, né? Então, dentro de uma TI, você tem desde a área de suporte, que é aquela área que todo mundo liga pedindo apoio, caiu um sistema, computador não está funcionando, desde a grande projetos super complexos, com novas tecnologias. Então, você tem que conseguir realmente entender e medir esses perfis, como é que eles se navegam, e conseguir liderar e saber movimentar essas peças, né? Porque nem sempre uma pessoa que é boa no suporte, ela vai bem em projeto. Não quer dizer que ela seja ruim. Então, peraí, volta aqui para o suporte. O projeto ainda não está na hora, volta para cá. E aí você conseguir um pouco gerenciar e liderar esses diversos perfis, às vezes momento da vida de cada um, né? Eu tenho algumas meninas que saíram de licença maternidade, quando volta, está em projeto, não, coloca ela no suporte um tempo, ela precisa se estabilizar, ela precisa voltar com calma. Então, a gente consegue, um pouco nesse perfil de multidisciplinar, você ter um pouco esse olhar para ajudar também, né? Senão você não tem produtividade, né? Então, se aquela pessoa está na pegada e está preocupada com a filha em casa, não, peraí, vem para o suporte, que é mais leve, sim, e ela vai entregar bem, né? E está tudo bem. Sim. A gente está falando aqui de pessoas, a gente está falando de olhar o indivíduo, né? Então, acho que a tua construção de carreira, essa sua trajetória para hoje ser uma líder, né? Dentro da área de tecnologia, independente do skill técnico que você tem, que você, né, desenvolveu ao longo desses 30 anos de experiência, a gente continua falando sobre esse olhar para pessoas, né? E aí a gente tem a Verusca CPF, que tem essa, digamos assim, essa habilidade, né, de lidar com pessoas, de se relacionar com pessoas, de olhar a sua equipe de uma forma diversa, de olhar a sua equipe de uma forma inclusiva. Mas a gente tem a empresa também, né? E aí, olhando pela tua experiência de grandes empresas, eu acho que é muito importante a gente entender que não depende só do líder, né? A empresa tem que ter políticas que facilitem e que cada vez mais incluam esse tipo de gestão, esse tipo de liderança. O que você acha, assim, que tipo de políticas, enfim, de projetos essas empresas cada vez mais precisam ter para que esse tipo de gestão não seja algo, a gente não encare como uma exceção, entendeu? Porque acho que cada vez mais a gente tem que ter esse olhar para o ser humano. Só que não são todas as empresas que conseguem. Isso tem que estar no código de ética, conduta, política, o que for, mas mais do que isso, eu acho que tem que ter campanhas, né? Porque não adianta estar escrito bonitinho no site, e todo mundo assina, né? Todo ano, quando troca, mas é muito importante a questão de campanhas internas, né? De você realmente puxar esse olhar do cuidado. A gente fala que a pandemia ela trouxe
coisas muito ruins, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a colher aquilo que foi bom, né? E o tema que surgiu foi a saúde mental, né? Que ficou muito em destaque agora, mas o problema que surgiu de saúde mental, ele sempre existiu. E talvez as empresas não tinham esse olhar que agora têm. Então, isso ajudou muito, eu acho que, né, de 2020, 2021 para cá. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou me abrir aqui. Eu tive burnout em 2021. Em 2020, tecnologia foi o boom, né, né, Betsy? A gente viveu isso intensamente. Então, você virar a chave da noite para o dia, colocar... Na época, a gente estava com 6 mil funcionários para trabalhar home office, com segurança da informação, com todo mundo com computador. As pessoas não tinham notebook, as pessoas saíram do trabalho com um desktop embaixo né, do braço. Então, 1 ano naquela pegada, sem hora, trabalhando até meia-noite, todo dia, sábado e domingo, eu pifei. Eu saí de férias em julho. Quando eu voltei de férias, eu passei 3 dias olhando para o computador, chorando. Eu não conseguia trabalhar. Aí a minha irmã me ligou, minha irmã também é de tecnologia, ela vai estar aqui quarta-feira, fazer propaganda dela. Nossa. Aí ela me ligou e falou assim, o que você tem? Você está chorando? Eu falei, tô. O que houve? Eu falei, eu estou conseguindo trabalhar. Aí comecei, né? Ela, vai na médica agora. E aí eu parei. Eu falei, caramba, realmente, eu preciso de ajuda. E aí eu tive uma rede que me ajudou. Primeiro a minha irmã, e depois eu faço parte da MCIO, se chama Mulheres CIOs. A MCIO, ela foi essa minha grande amiga aqui, Betsy, que me ajudou. E aí eu entrei no grupo de ajuda, digamos assim, né? Não é um grupo oficial de ajuda, mas que são grandes mulheres que se ajudam mesmo. E aí eu parei para pensar minha carreira, para pensar minha vida, para pensar o que eu queria da minha vida. Cara, mas eu amo o que eu faço. Eu não quero sair da Sotrec. O problema não está na Sotrec. O problema está na forma que eu estou trabalhando. Então, peraí, deixa eu dar uns passos para trás, deixa eu voltar para o meu equilíbrio. Então, assim, e dali para cá, eu sou outra Verusca. Porque a gente tem que aproveitar, né, as adversidades para a gente crescer também. E descobri que isso é super normal, que quando você começa a conversar com um e com o outro, e até homens, que são meus amigos lá do grupo de CIO, caramba, eu também tive. Aí você começa a falar e você vê que quanto mais você fala, melhor, porque você consegue ter a rede de apoio para realmente, tipo, cara, é normal. Então, e muitas empresas abriram esse canal, né? A primeira coisa, eu fiz 2 coisas. Eu liguei para a diretora de RH, preciso de ajuda, vamos almoçar. Saí para almoçar com ela no meio da... Né, não tinha acabado ainda a pandemia, mas a gente já estava podendo sair. E aí tem todo o processo realmente de acolher, de indicar um profissional para te ajudar. E como eu tive a sorte de ter a minha irmã, eu peguei muito rápido. Então, eu realmente não cheguei a entrar em depressão. Então, eu saí muito rápido. Mas eu acho que se não tivesse tido o grupo de apoio, tudo tinha sido mais difícil, né? E eu acho que nós, mulheres também, a gente tem que se ajudar, se apoiar, né? Então, a MCIO, eu acho que a gente consegue, né, Betsy, muito se ajudar nesse contexto, não só na dor, mas também no crescimento, no desenvolvimento, em compartilhar a experiência. A gente fala, né, nada se cria, tudo se copia, né? Tá aí a inteligência artificial aí com o chat GPT, que tá todo mundo copiando tudo. E por que não você compartilhar e aí você pegar um pouquinho do que cada um pode contribuir com aquilo que você passou para você sair dessa e sair mais forte, né? Então, e eu descobri que é normal. Não, assim, não estou sozinha, a gente nunca está sozinha. Você só tem que colocar para fora, né? E a partir do momento que você expõe, sem vergonha nenhuma, por isso que eu resolvi falar. De forma assertiva também, sim, né? Claro, você falou da comunicação. E, claro, a família, né? A família, nessa hora, é um apoio também super importante. Então, a minha filha está fazendo engenharia de produção e ela fala o tempo inteiro da minha mãe. Não, porque a minha mãe faz isso, a minha mãe faz aquilo. Mas, espera aí, mãe, você está muito ruim. Minha filha, eu trabalhando, ela... Não, mãe, sexta-feira, 5h30, chega, vamos sair, vamos dar uma volta no calçadão, vamos dar um mergulho no mar, verão, calor, você está trabalhando muito. Então, acaba que a rede, você tendo essa conversa muito aberta, você tem o apoio até de um adolescente, claro, né? Na época, minha filha tinha 16 anos. Não, mãe, você está muito estressada, vamos embora. Então, isso ajuda, né? E claro, eles crescem junto com a gente também, né? Legal. Como que você acha que a educação ela pode incentivar e ajudar as mulheres a se incluírem em mercados que são considerados
mais masculinos, né? No caso, a tecnologia, né? É um exemplo. Né? Infelizmente, tecnologia é um mercado muito masculino. Eu tenho uma equipe interna, apesar de ter muito terceiro, de 85% é masculino. Eu não abro vaga inclusiva só para mulher, mas eu sempre peço para a RH captar currículo de meninas. Eu não recebo. Principalmente áreas de infraestrutura, tem pouquíssimas meninas interessadas. E eu não acho que é porque é difícil, não. Eu não sei se é falta de interesse ou se é falta de conhecimento. Mas, assim, capacitação tem muito. Segurança, eu acho a área de segurança cibernética fantástica, mas é para quem gosta de emoção. Então, quem gosta de emoção, venha para a segurança da informação. Aí, gente, o mercado está bombando. Tem muito curso, muito treinamento nesse viés, mas não é uma área que tem muitas meninas. Eu acho que as mulheres acabam se encantando mais por desenvolvimento, né? Pela parte de aplicação, de desenvolver um software, alguma coisa. Para a parte de suporte também, mas o desenvolvimento mais pesado, eu não consigo. Eu abro vaga, eu fico desesperada querendo meninas. E vamos lá, eu não abro vaga inclusiva, porque eu acho que a vaga ela tem que ter um perfil técnico e você tem que alcançar aquele perfil. Mas é difícil realmente conseguir perfil de mulheres, aí não só a galera mais nova, mas até da minha geração, em tecnologia, nesse perfil mais hard mesmo. Eu acho que talvez a gente... Tem que quebrar esse paradigma, eu sabe? acho. Aí eu acho que mais uma vez, a gente trazer essas discussões para a roda, as instituições de educação cada vez mais, né, se comunicarem de uma forma inclusiva, porque a gente aqui dentro do Senac, como eu falei lá no início, até então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente fazia uma propaganda de um curso de tecnologia, a gente colocava lá no site do Senac a imagem de quê, gente? De um computador com quem? Com homem, né? Então, assim, instintivamente, a gente já está ali colocando que aquilo ali, de uma certa forma, está excluindo a mulherada, né? Então, acho que tem esse viés da gente colocar isso em pauta, sim, colocar essas questões. Acho que a forma das instituições de se comunicarem, de colocar a mulher nesse lugar, porque existe já esse lugar. Mas né? Você sabe que tem um estudo que fala que o homem, quando ele vê uma vaga, ele pode atender a um item daquela. Ele se aplica para a vaga, seja para curso ou para emprego. A mulher, ela não se aplica. Ela olha um a um. Eu tenho. Esse eu não tenho. Não, esse eu não tenho. Mas esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. Mas como ela não teve dois, ela não se aplica. Ela nem tenta. Porque eu acho que tem muito esse viés comportamental da mulher que o homem não tem. Então, a dica é, tenta, né? Vai. Você não é incapaz para isso. Todos nós somos capazes, se a gente quiser, né? É o que a gente fala, a mulher tem que estar onde ela quiser. Exato. Eu acho que é bem isso. Se arriscar também, Se arriscar. Né? E o homem, eu acho que ele vai mais, né, nessa... tá aqui, vou tentar, né? E a mulher não, ela quer alcançar 100%. Quando a gente está falando de... culturalmente, né, já existe essa barreira, então a gente precisa quebrar. Eu acho que esses programas de mentoria, eles vêm muito para ajudar nisso, né? A gente fazer essa mudança. E aí acho que seria legal você falar um pouquinho sobre o que é o programa. A MCIO é uma associação, né? Somos mais de 200 mulheres, heads de TI, e um dos propósitos da MCIO é exatamente fomentar e trazer mais mulheres para a tecnologia. Então, um dos programas que a gente tem é realmente formar parcerias com grandes empresas de tecnologia. Então, você vai Microsoft, Oracle, Cisco, são grandes empresas que elas entram com treinamento, capacitação gratuita, e a MCIO, na parceria, ela faz um trabalho de mentoria, que é muito legal, porque normalmente, principalmente quem nunca viu tecnologia, você não precisa ser formada em tecnologia, tem muitos cursos que basta você ter o ensino fundamental, você já consegue um certificado e consegue transformar a sua vida, a vida da sua família, e entrar na carreira de tecnologia. Só que você precisa de alguém para te ajudar, para te mentorar, para te guiar. Até para te dar mais segurança. Mais segurança. Né? E às vezes é uma conversa só para alguém estar ali te empurrando, sabe? Aquele empurrãozinho final. Vai que você consegue.
E eu acho que a MCIO, ela ajuda incrivelmente nesse papel. Então, você já foi mentorada e você é mentora hoje? Já teve nos dois lados? Dos dois lados. Então, assim, então, não na parte da capacitação, mas muito... Eu tive uma mentora quando eu precisei de ajuda. E aí vai muito nesse sentido de a gente que já passou por muitos desses desafios, a gente está ali para te ajudar, a te ouvir, que às vezes você só precisa de alguém para desabafar e te ajudar. Não, esse é o caminho, mas olha só, tem esse outro caminho aqui, veja se isso aqui fica melhor para você. Então, a MCIO está em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube também. MCIO Brasil, é Mulheres CIO, né? MCIO Brasil, tem um botãozinho aqui. E aí a gente ali lança as parcerias, a gente lança os cursos, e claro, você se inscrevendo e acompanhando, entrando numa turma dessa, você pode ganhar uma mentora para te ajudar. A gente, esse ano, já formou várias meninas em desenvolvimento, e aí ela vai ganhar uma madrinha, alguém que vai ajudar ela a colocar essa menina no mercado de trabalho. E ali você tem uma oportunidade realmente de transformar, né? E aprender uma profissão nova e gostar, né? Amar aquilo que você está fazendo. Acho que é isso. Eu estou olhando aqui ela falando, gente, eu estou encantada, porque, assim, eu acho que nesses meia horinha, não sei quanto tempo a gente está aqui, mas a gente teve uma lição aqui, né? De uma liderança feminina que tem à frente. Eu acho que o amor mesmo, né? Amor no sentido da palavra, por gente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas. Então, é muito importante a gente saber que isso é uma característica, sim, de um líder. Né? Um líder, ele tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que a Verusca traz para a gente também, e aí eu estou falando especificamente para o público feminino, o risco, né, a coragem de arriscar, não ter medo de errar. Essa mudança de carreira que ela fez, né, ela foi ao longo da vida dela, calcando ali conhecimentos sobre tecnologia de uma forma indireta e que depois virou, né, propriamente dito ali, a entrega final dela, fazendo a gestão de uma equipe diversa. Então, acho que você é realmente a persona que a gente precisa colocar ali como inspiração para que cada vez mais as mulheres, elas se incluam nesse mercado de tecnologia. E aí eu não vou ficar me alongando mais nas minhas conclusões aqui. Eu queria abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu não tenha feito para a Verusca, alguma curiosidade. Eu só queria completar uma coisa. Engraçado é que eu nunca tinha tido essa visão de que eu poderia inspirar outras meninas e outras pessoas. Mas quando você realmente começa a se entregar e a entrar em grupos, associações, ou essa troca, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, eu estar sentada aqui antes da pandemia seria impossível, então já quebrei esse paradigma aí já tem um tempo, mas... E a partir do momento que você começa a ver que o fato de você falar, você pode inspirar, tipo assim, isso é transformador para qualquer um, né, Betsy? Eu acho que a gente aprende muito nessas trocas e eu acho que hoje um dos meus propósitos é realmente conseguir ajudar e inspirar outras pessoas e outras mulheres. Quero mais mulheres no meu time, mas é muito difícil, sigo na minha busca. E essa questão da gente mudar o olhar, que a gente é meio mecânica, né? Chega, trabalha, faz, entrega e sem parar para olhar. Hoje a gente para um pouquinho para se doar um pouco do meu tempo, do voluntário, porque a Associação MCIO é voluntariado, né? A gente é voluntária ali, a gente fala que a gente recebe mais do que a gente dá, né? E eu acho que esse é um dos propósitos assim, mais que eu quero deixar na minha vida, é realmente conseguir ajudar e inspirar, porque você tem a oportunidade de transformar, né, a vida de outras pessoas e guiar, então é gratificante. A gente já foi aqui, digamos assim, abençoada aí com essas suas palavras e com esse tempinho. Alguém quer conhecer um pouquinho mais da Verusca, fazer alguma pergunta para ela, gente? Vou abrir aqui. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa questão do conciliar maternidade com carreira. Eu tenho um filhinho de 1 ano
Então, você falou da volta, eu me identifiquei muito, porque eu voltei, tinha um novo chefe, novos projetos, mudou. Eu voltei diferente, meu trabalho estava diferente. E eu fico imaginando assim, na área de tecnologia, a gente tem muito mais homens. E a gente conta muito com a compreensão das pessoas, aquele turbilhão que você passa, porque é hormônio, um monte de coisa acontecendo. Nem sempre todo mundo entende, então a gente tem que se reinventar. E eu queria saber... E você ainda teve mais uma. Olha, meu filho tem 1 ano, eu fico assim, que loucura. Eu acho uma loucura ainda, quem tem mais de um filho. E o meu segundo filho, eu descobri que eu estava grávida com 1 semana de empresa. Então não foi planejar. De empresa. Mas eu queria saber de você, como que isso é possível? Assim, você disse que voltou e começou a liderar, você começou a fazer coisas novas. Né? Eu sei que a gente tem ali o filho, a gente sente uma força, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma divisão de carga mental. Então, a gente se sente muito incapaz nesse momento. Assim, acho que não vai dar conta. Eu queria saber como é que você administrou isso no primeiro, no segundo, e parece que deu certo, né? Estou confiando em você, que é mãe do futuro. O que eu sempre tentei fazer foi ter uma comunicação muito aberta com todos os meus líderes. Então, tinha momentos, sim, que eu estava, né, mais, digamos, mentalmente abalada, e conversa sempre muito aberta. Mas, principal, para mim, é a rede de apoio que está por trás. Né? Porque se você não tiver alguém, né, que segure, cobrança, tem. E eu me cobrava? Cobrava. Mas eu botei na minha cabeça, eu trabalho muito até hoje, de segunda a sexta. Sexta-feira, 6 horas da tarde, a hora que eu desligo o computador, eu só ligo segunda. Mas não era assim, porque eu fazia suporte. Então, eu era 24/7. Eu dormia com o telefone que podia me acordar, e fui acordada diversas vezes com o filho, 2, 3 horas da manhã, para atender emergência de suporte. Mas eu sempre trabalhei muito bem a minha cabeça, que quando eu estava com os meus filhos, eu me doava, eu me entregava. Tinha babá? Tinha, né? Podia ter babá. Porque eu não tinha. No início eu falava assim, não quero ter babá, não, eu dou conta. E aí eu comecei a ver que a qualidade com os meus filhos não estava bom. Então, era ajuda de mãe, era ajuda de tia, de madrinha, para eu poder conseguir também ter o meu descanso, que senão a gente também tem que cuidar de você. Nunca deixei de fazer minha atividade física, eu corro, sou maratonista, faço meia maratona, corro 5, 10, mas o exercício físico me dá... Não, mas o exercício físico, gente, dá energia para a gente. Se você não fizer, você tem que priorizar. Eu acordo 5 horas da manhã, acordo 5, 5 e meia, eu corro e eu só vou trabalhar depois. Então, assim, mas aí criar essa rotina é um processo. Mas me cobrava? Sim. Chorava? Sim. Mas eu acho que são fases e é normal. Não, a gente tem que se cobrar menos, sabe? Mas eu nunca deixei de entregar meu trabalho. Entendeu? Então, às vezes, chegava um final de semana, minha mãe queria ficar com as crianças. Ah, tá bom, quer ir para casa da avó? Vai. Não vou ficar com culpa, porque um sábado à tarde, aí eu aproveitava, trabalhava um pouquinho e entregava alguma coisa. Mas era a forma que eu encontrei. Você vai ter que buscar a sua forma. Né? A minha forma talvez não sirva para todos, mas muita conversa aberta, franca, e não se cobrar tanto. Vai ter dia que eu não fui correr, porque eu não dormi bem, então... Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Olívia. Eu estou recentemente num cargo de liderança. Para mim está sendo um grande desafio. Parabéns. Não é na área da tecnologia, é na área da saúde. E a minha pergunta é o seguinte, sobre essa questão de ter um olhar mais humanístico, né? Perceber o outro, para dessa maneira você trabalhar melhor, fazer com que ele traga o melhor trabalho e você também trabalhe melhor. Em algum momento, você sentiu que esse seu lado humano poderia impactar na sua liderança? Porque eu sinto essa insegurança. Eu não sei se é pelo meu pouco tempo, porque o meu problema é justamente o contrário. É humano demais, medo de ser líder de menos. Não sei explicar. Vamos lá. Eu era muito dura com a minha equipe na entrega. Prazo é prazo, era inegociável. E a gente tem que saber a hora de que você pode flexibilizar, que você pode ter esse olhar mais humano, mas você também tem que saber a hora que você tem que puxar. Né? Não vai ser sempre flores, não, mas você tem que tentar achar um equilíbrio, não é fácil. E acho que na área da saúde, eu acho que
é até um pouco mais sensível, né? Porque você, às vezes, está lidando com situações muito extremas, cada um, acho que, na sua área. Mas você não pode ser sempre boazinha, não. Você, de vez em quando, também tem que se impor e ter olhar. Ok, vamos fazer uma troca? Eu te dou isso aqui, mas eu preciso que você entregue um pouco mais. Então, eu acho que na conversa, eu vou repetir aqui o que eu já falei, né? Mas você vai lidar com todos os tipos de perfis. Vai ter perfil que você vai conseguir administrar muito bem e vai ter perfil que você não está. A gente costuma aplicar muito a técnica de feedback, né? Que em grandes empresas isso existe bastante, eu não sei como é que funciona a área da saúde, onde se você cria reuniões periódicas, tipo one-on-one mesmo, sabe assim, olho no olho, um a um, de você realmente chamar o que está acontecendo, o que está, poxa, você não está entregando, ou você está atrasando, isso pode ajudar a te aproximar, né? Eu acho que essa relação de confiança também que você cria pode ajudar, né? Então, o desafio não é fácil, não. Ser líder mas, assim, você tem que buscar o outro lado, né? O que é gratificante para você, porque tem muita coisa boa, mas é tentar achar esse equilíbrio. E tem hora que você vai ter que puxar. Se você for sempre boazinha, não vai ficar legal também, não. Mas puxa também fazendo reconhecimento, né? Porque se a pessoa também fez boas entregas e você vê que a pessoa se esforçou um pouco mais, você vai ter que dar um mérito a ela, né? E mérito nem sempre é bônus, é salário. O mérito é um reconhecimento que seja numa rede social interna, no envio de um e-mail, agradecendo. Isso acaba puxando um pouco as pessoas também para o seu lado, né? É criar essa relação de confiança também. Oi, Verusca, tudo bem? Eu sou a Denise. Eu sou da área de tecnologia e, na sua visão, ou na sua experiência, você já teve que se impor mais, ser mais dura por conta da homarada toda? Muito. Eu tinha 1 ano de Sotrec. Eu assumi um projeto com mais de 100 pessoas, fazendo implantação de mudança de sistema. E 90% era homem. Não é fácil, não. Mas eu acho que, não sei, para mim isso nunca foi muito difícil, porque toda a minha carreira, apesar de ser mulher, passei por diversas situações que na época eu não via como preconceito ou como sendo excluída, mas hoje eu vejo, mas sempre com bom trabalho, entendeu? Então, assim, tive problema com diversos homens, tive assédio, tive. Você tem que aprender a se colocar, a se portar, a você não baixar a cabeça, a você não se diminuir, e para você realmente conseguir mostrar quem você é pela sua competência. Eu sempre fui muito na linha daquilo que eu podia entregar e pedir ajuda quando você acha que você não está conseguindo fazer sozinho, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer sozinho. Então, eu sempre tive muito desse apoio, né, de sempre ter talvez um patrocinador por trás, muitas vezes homem, sim, mas também mulheres, que vêm te ajudar, te dar essa força. Vai acontecer, não tem como, né? Para os dois lados, da mesma forma que eu já vi mulheres também que entram igual um furacão, né? Então, as mulheres precisam aprender a se ajudar mais. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com a MCIO, porque ali eu realmente encontrei um grupo de mulheres que se ajudam. Essa pegada de realmente, isso que o Senac está fazendo, de trazer o destaque de elas na tecnologia e elas na liderança, o que for, ajuda muito a mudar e nós, mulheres, nos fortalecermos, entendeu? Que a gente não é menos do que eles. E aí, com a sua competência, às vezes precisando de apoio, você consegue mostrar o seu potencial e a sua força, sabe? Mas a gente não pode ter aquela mania de se diminuir, achar a cabeça e de deixar, né, alguém te derrubar. Então, foi nisso que eu sempre tentei buscar. A gente entender que nós, enquanto mulheres, nós podemos, né? Nós temos tanta capacidade quanto e a gente só tem que encontrar o caminho, os caminhos, né? Sejam eles quais forem. E com isso eu agradeço a tua presença, Verusca. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito inspiradora, por favor.